Nesta videoaula vamos falar sobre as tributações autónomas. É uma matéria que está prevista no artigo 88 do Código do IRC. Vamos ver quais são as taxas de tributação autónoma que se aplicam a diversos tipos de encargos, despesas, gastos suportados pelas empresas. No manual sobre as tributações autónomas no preenchimento da declaração modelo 22 do IRC, começo por referir que as tributações autónomas baseiam-se em taxas aplicadas aos sujeitos passivos de IRC e que incidem sobre determinados gastos empresariais que não se encontram diretamente relacionados com a produção própria, independentemente da empresa gerar lucro ou prejuízo. Independentemente da empresa gerar lucro ou prejuízo, as taxas de tributação autónoma aplicam-se a um conjunto de gastos e vamos até ver que, havendo prejuízo, poderão as tributações autónomas ser elevadas em 10 pontos percentuais, conforme estabelece o próprio artigo 88 do Código do IRC. Ora, as tributações autónomas não estão diretamente relacionadas com a existência de lucro, como foi agora dito. Elas incidem sobre determinadas despesas incorridas ao longo do ano na empresa. Quais são então as despesas que estarão sujeitas à tributação autónoma? Bom, uma forma rápida de nós chegarmos a esse conjunto de despesas, obviamente fazendo a leitura do artigo 88 do Código do IRC, eu faço aqui um resumo das despesas e das respectivas taxas de tributação autónoma, mas uma outra forma também de chegarmos a estas despesas é mesmo a partir da declaração modelo 22 do IRC. Esta é a declaração modelo 22 que nós temos no Portal das Finanças e no quadro 13 da declaração modelo 22, quadro 13, tributações autónomas, está estabelecido aqui a descrição, o elenco de despesas alvo de tributação autónoma. A entidade deve começar por referir se iniciou a atividade no período de tributação anterior àquele a que respeita a declaração, isto na base do artigo 88, número 5, número 15. Já vamos falar sobre isso. E depois a entidade, a empresa, o sujeito passivo de IRC, vai declarar nos respectivos campos do quadro 13 o montante das despesas dos encargos aos quais vão ser aplicadas as tributações autónomas. Por exemplo, se a entidade, ao longo do ano, reconheceu, contabilizou em gastos despesas de representação, por exemplo, de 2.000 euros, declara no campo 414 o valor das despesas de representação que foram reconhecidas, foram contabilizadas na respectiva subconta da classe 6 gastos, e sobre este valor, por exemplo, despesas de representação, ao abrigo do artigo 88, número 7, aplicar-se-á uma taxa de 10% de tributação autónoma. Portanto, por exemplo, se fossem 2.000 euros de despesas de representação, haveria tributação autónoma à taxa de 10%, ou seja, 200 euros. E esse valor de 200 euros, que vai aumentar o IRC da empresa pela via das tributações autónomas, será dirigido para o quadro 10, no cálculo do imposto, muito concretamente, para no quadro 10, no respectivo campo 365, serem aqui consideradas
os vários valores de tributações autónomas, que serão vários, mas, por exemplo, se fosse apenas 10% de 2.000 euros de despesas de representação, envolveria 200 euros de tributação autónoma. Obviamente que a empresa terá de declarar no quadro 13 os gastos, os encargos alvo de tributação autónoma, aqui elencados nestes vários campos, e depois aplicará a respectiva taxa prevista no artigo 88 e nas respectivas linhas sobre esses mesmos encargos. Então agora vamos ver um a um qual a taxa de tributação autónoma que se vai aplicar. Mais uma vez, e para concluir aqui a abordagem da Declaração Modelo 22. No quadro 13 são declaradas as despesas, os encargos, os gastos, sobre os quais depois se aplicará a taxa de tributação autónoma. E o valor do IRC, ou seja, a aplicação das taxas sobre estes gastos declarados no quadro 13, o valor do imposto que resultará da aplicação das taxas a estes encargos, virá para o quadro 10, para o campo 365, onde se declaram os valores já do imposto que advém das tributações autónomas. Então vamos verificar quais as respectivas taxas de tributação autónoma que incidem sobre os vários encargos. Tudo está no artigo 88 do Código do IRC. Sobre as despesas não documentadas, incide 50% ou 70%. A taxa de 70% aplica-se se o sujeito passivo for isento total ou parcialmente de IRC e não exercer a título principal atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e ainda se o sujeito passivo oferir rendimentos resultantes do exercício da atividade sujeita ao imposto especial do jogo. Portanto, normalmente serão 50% sobre as despesas não documentadas, será de 70% relativamente a esta questão que agora referi, nomeadamente para sujeitos passivos que estejam isentos total ou parcialmente do imposto. Despesas de representação, já referi, elas vão ser tributadas a 10%. E estas despesas de representação são despesas suportadas com refeições, recepções, viagens, passeios e espetáculos oferecidos no país ou no estrangeiro a clientes ou fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades. Depois temos indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou gerente, 35%. Aqui teremos mais à frente um manual específico para esta matéria, para podermos trabalhar um bocadinho, desenvolver um pouco este tema, tanto das indemnizações por cessação de funções de gestor, como os gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis pagas a gestores, administradores ou gerentes. Também aplica-se uma taxa de 35%, mas tem aqui algumas regras que convém desenvolver na base legal e, portanto, estamos a falar do artigo 88, número 13, a linha A e B, a linhas A e B. Depois temos os encargos efetuados ou suportados com as ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador. Estes encargos vão ficar sujeitos à taxa de 5%, mas apenas na parcela que não estará sujeita ao IRS na esfera pessoal do trabalhador. Isto porque as ajudas de custo e os quilómetros até determinados limites não são sujeitos ao IRS e é até esses limites que se vai aplicar a taxa de tributação autónoma. Se a empresa pagar ajudas de custo
e quilómetros acima dos limites, por exemplo, o limite para quilómetros, ou seja, compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, o limite é de 36 cêntimos por quilómetro. Ora, se uma empresa pagar sempre 36 cêntimos vezes o número de quilómetros que advém do boletim itinerário preenchido mensalmente, vai ser sobre esse valor que se vai aplicar 5% de tributação autónoma, porque o valor não esteve sujeito ao IRS na esfera individual do trabalhador. Se a empresa pagar, por exemplo, 40 cêntimos de valor ao quilómetro, vai aplicar a tributação autónoma também aos 36 cêntimos, não aos 40. Porque apenas a parte não sujeita a IRS estará sujeita a tributação autónoma em sede de IRC. As partes sujeitas ao IRS, ou seja, quando ultrapassam aqueles limites, nomeadamente os 36 cêntimos por quilómetro, ficará sujeito o excesso a IRS, mas não se aplicará a tributação autónoma de 5%. Depois temos os lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC, a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial. A taxa a aplicar é de 23%. As importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado, aplicar-se-á 35% ou 55%. 55% será quando o sujeito passivo for isento total ou parcialmente de IRC e não exercer a título principal atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola. E agora temos o grande elenco de tributações autónomas sobre viaturas. Ou seja, há aqui sobre os carros, as viaturas ligeiras de passageiros e uma determinada tipologia de viaturas de mercadorias, um amplo conjunto de encargos sobre os quais vão incidir tributações autónomas. Então, estabelece o artigo 88, número 3 do Código do IRC que são tributados autonomamente os encargos efetuados ou suportados por sujeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam a título principal atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, viaturas ligeiras de mercadorias, referidas na alínea B do número 1 do artigo 7º do Código do Imposto sobre Veículos, são as abrangidas pela tabela A do Imposto sobre Veículos, motos ou motociclos, excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica. Isto até 2022, porque a partir de 2023 os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica, as viaturas ligeiras de passageiros, vão passar também a fazer tributação autónoma à taxa de 10% se o seu valor de aquisição for superior a 62.500 euros. Mas já vamos ver também as alterações do Orçamento Geral do Estado sobre esta matéria. De salientar que a redação do número 3 do artigo 88 do Código do IRC, segundo a qual as tributações autónomas incidem sobre os encargos efetuados ou suportados, independentemente de serem ou não dedutíveis. Isto significa que, por exemplo, a depreciação do período, uma viatura ligeira de passageiros faz uma depreciação do período à taxa máxima de 25%, estabelecida no Decreto Regulamentar 25/2009. E, por exemplo, uma viatura de 60.000 euros, vamos imaginar, durante 4 anos, fará depreciação contabilística de 25% vezes 60.000 euros. 15.000 euros. E esses 15.000 euros são encargo que vai ficar integralmente sujeito à tributação autónoma, mesmo sabendo que
em termos fiscais, a depreciação fiscal vai ter limites. Se for uma viatura a gasóleo ou a gasolina, por exemplo, o limite de valor de aquisição é de 25 mil euros, máximo. E, portanto, a depreciação fiscal máxima seria 6.250 euros. Uma viatura híbrida plug-in, o valor de aquisição máximo para efeitos fiscais é de 50 mil euros. Portanto, a depreciação fiscal máxima seria de 25% vezes 50 mil. Nunca seriam aceitos os 25% dos 60 mil. Portanto, haveria sempre uma diferença entre a depreciação contabilística e a depreciação fiscal, que terá de ser ajustada na declaração modelo 22, um ajustamento fiscal a crescer, mas, apesar de haver esse limite, a tributação autónoma incide sobre os valores contabilísticos e não sobre os valores fiscalmente aceitos. Isto é, ainda que determinado encargo com uma viatura ligeira de passageiros não seja fiscalmente dedutível, tendo em conta os requisitos nos artigos 23 e 23A do Código do IRC, ainda assim estará sujeito à tributação autónoma. Ora, os encargos relacionados com as viaturas são as depreciações, as rendas ou alugueres, os seguros, a manutenção e conservação, os combustíveis e os impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Relativamente a esta matéria, quais são então as taxas que se aplicam para viaturas ligeiras de passageiros a gasóleo, gasolina, GPL, híbridos, plug-in, que não cumpram com os requisitos previstos no artigo 88, número 18, ficam abrangidos pelas seguintes taxas. Já vamos ver um bocadinho mais à frente o que é que são estes híbridos, ou híbridos e também os híbridos plug-in que não cumpram com os requisitos do artigo 88, número 18. Tem a ver com autonomia, tem a ver com poluição. E, consequentemente, se não cumprirem com os requisitos, ficam no regime geral. E o regime geral é pagar 10% de tributação autónoma sobre todos aqueles encargos quando o custo de aquisição da viatura é inferior a 27.500 euros. Pagar 27,5% no caso de viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 27.500 e menor ou inferior a 35 mil euros, e 35% no caso de viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 35 mil euros. Ora, no caso de viaturas híbridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por cada quilómetro, as taxas referidas nas alíneas A, B e C são, respectivamente, 5% quando o custo da viatura é inferior a 27.500, 10% para viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 27.500, inferior a 35 mil, e 17,5% quando as viaturas híbridas plug-in com estas características tenham um custo de aquisição igual ou superior a 35 mil euros. Portanto, aqui no caso dos híbridos plug-in, há uma redução substancial da taxa de tributação autónoma sobre os seus encargos, mas têm de cumprir com estas características que acabei de enunciar. Se não cumprirem com as características de terem uma autonomia mínima de 50 km no modo elétrico e com emissões inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro, não cumprem com os requisitos e vão estar sujeitas aqui às taxas mais altas. Depois temos as viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular, que vão ser tributadas na mesma medida dos valores de aquisição às taxas de 7,5%, 15% e 27,5%. Mais uma vez,
pagarão 7,5 sobre todos os seus encargos os ligeiros de passageiros movidos a GNV de aquisição inferior a 27.500, pagarão 15% para aquisição, valor de aquisição igual ou superior a 27.500 e inferior a 35.000 e 27,5% para viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular, cujo valor de aquisição seja superior a 35.000 euros. As viaturas ligeiras de passageiros elétricas não estão sujeitas a tributação autónoma, mas até 2022. Porque a partir de 1 de janeiro de 2023 passam a estar sujeitas a tributações autónomas nas condições que eu já vou referir. Então temos aqui um quadro resumo sobre as tributações autónomas dos vários tipos de viaturas ligeiras de passageiros em relação ao custo de aquisição e as taxas que se aplicam aos vários encargos que são suportados e que a empresa, obviamente, reconhece como gastos do período e que eu já enunciei anteriormente o tipo de encargos. Portanto, este quadro dá uma visão das tributações autónomas a aplicar às viaturas, obviamente que, como já vimos, a tributação mais elevada vai incidir sobre viaturas ligeiras de passageiros e também ligeiros de mercadorias do tipo N1, a gasóleo, a gasolina, a GPL, e também os híbridos que não cumpram com os requisitos que enunciei anteriormente, que não cumpram com os requisitos que estão agora aqui sublinhados. Ficam então sujeitos a 10% para valor de aquisição inferior a 27.500, 27,5, quando o valor de aquisição igual ou superior a 27.500 euros, inferior a 35.000, e 35% para valor de aquisição igual ou superior a 35.000 euros. Os mesmos limites respeitantes a valores de aquisição para híbridos plug-in, mais uma vez, híbridos plug-in, mas que cumprem com os requisitos de terem uma autonomia acima de 50 km, portanto, a autonomia mínima terá de ser de 50 km e emissões inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro. Portanto, mediante estes requisitos, então vai haver uma diminuição da tributação autónoma, 5, 10, 17,5, e esta parte aqui também vai alterar a partir de 1 de janeiro de 2023, portanto, mas claro, isso só se vai concretizar quando se entregar a declaração modelo 22 em 2024, porque o Orçamento Geral do Estado para 2023 começou em vigor, a entrar em vigor a 1 de janeiro de 2023 e, portanto, o período de 2022 ainda vai com estas taxas que eu agora estou a enunciar. E depois temos as movidas a gás natural veicular, temos aqui as taxas que eu já tinha referido. Hum. Em relação às tributações autónomas, é importante agora falar ou dizer que há a possibilidade de aumento das taxas de tributação autónoma em caso de prejuízos e na base do artigo 88, números 14 e 15. As taxas de tributação autónoma são elevadas em 10 pontos percentuais quando os sujeitos passivos apresentem prejuízo fiscal no período de tributação a que respeitem quaisquer factos referidos, exceto quando os sujeitos passivos apurem prejuízo fiscal no período de tributação de início de atividade e no seguinte. Vimos que aqui na declaração modelo 22, quando estávamos no quadro 13,
a autoridade tributária perguntava, iniciou a atividade no período de tributação anterior àquele que respeita a declaração? E se assim for, não haverá elevação em 10 pontos percentuais caso o sujeito passivo apresente prejuízo. Portanto, exceto quando os sujeitos passivos apurem prejuízo no período de tributação de início da atividade e no seguinte. Em relação às alterações das tributações autónomas relativamente ao Orçamento Geral do Estado para o ano de 2023, o que é que altera relativamente a esta matéria? Bom, em primeiro lugar, viaturas elétricas, 100% elétricas, vão passar a pagar 10% de tributação autónoma em relação aos seus encargos, mas aquelas viaturas cujo valor de aquisição seja superior a 62.500 euros. Estes valores de aquisição são valores sem IVA, está bem? Sem IVA, obviamente se o IVA for dedutível. Portanto, o valor de aquisição superior a 62.500 euros, as viaturas elétricas pagarão 10% a partir de 2023, portanto, a partir de 1 de janeiro de 2023, acontece esta tributação autónoma sobre os encargos relacionados com as viaturas movidas exclusivamente a energia elétrica. E depois verifica-se a redução das taxas de tributação autónoma das viaturas híbridas plug-in cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km, emissões inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro, e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular. Estas tipologias de viaturas passam a ser tributadas a 2,5% para valor de aquisição até 27.500 euros, 7,5% para valor entre 27.500 e 35.000 e 15% para valor de aquisição igual ou superior a 35.000 euros. Como nós já tínhamos visto, até 2022 as taxas aplicadas às viaturas híbridas plug-in, com as características já referidas, seriam 5, 10, 17,5 e para as viaturas movidas a gás natural veicular 7,5, 15% e 27,5%. Portanto, se por um lado aplicar-se-á pela primeira vez às viaturas elétricas 10% se tiverem um valor de aquisição superior a 62.500 euros em relação aos seus encargos. Por outro lado, há aqui uma redução das taxas de tributação autónoma para as viaturas movidas a gás natural veicular e para os híbridos plug-in com as características já referidas. Ora, o regime excepcional no âmbito das tributações autónomas de IRC. O aumento de 10 pontos percentuais nas taxas de tributação autónoma, quando o sujeito passivo tem obtido prejuízos fiscais, não é aplicável nos períodos de 2022 e 2023. Quando o sujeito passivo tem obtido lucro tributável em um dos 3 períodos de tributação anteriores e as obrigações declarativas previstas nos artigos 120 e 121 do mesmo Código, que é a Declaração Modelo 22 e a Informação Empresarial Simplificada, relativas aos 2 períodos de tributação anteriores, tenham sido cumpridas nos termos neles previstos. Estes correspondam ao período de tributação de início de atividade ou a um dos 2 períodos seguintes. Portanto, temos aqui então o regime excepcional de não aplicação de um aumento de 10 pontos percentuais relativamente a empresas que tenham obtido prejuízos fiscais. Portanto, é este regime que está agora aqui identificado.
Bom, então, como referi, quando estivermos a preencher a declaração modelo 22, vamos no quadro 13 fazer a declaração dos vários encargos, despesas que suportamos e que vão ser alvo de tributação autónoma. Estão aqui descritos os vários campos da declaração modelo 22 e como se declaram essas mesmas despesas, encargos, gastos suportados. E depois no campo 365 da declaração modelo 22 e que pertence ao quadro número 10, após aplicarem-se as tais taxas de tributação autónoma sobre os encargos gastos, vamos ter um valor a pagar às finanças, o qual se vai identificar nas tributações autónomas no campo 365, portanto, virá ali o valor que efetivamente corresponde ao imposto que vai aumentar o nosso imposto estimado para o período. Fizemos então uma referência às tributações autónomas que são aplicadas ao abrigo do artigo 88 do Código do IRC. Também há a questão do novo Orçamento Geral do Estado e como as tributações autónomas têm ali alterações ao nível de viaturas, como vimos. E nas próximas videoaulas vamos descrever mais detalhadamente alguns destes encargos sobre os quais incidem tributação autónoma e nos vários casos práticos que serão feitos com preenchimento da declaração modelo 22, teremos a oportunidade de aplicar esta figura das tributações autónomas. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.